Se você está precisando comprar chaves do Windows 10, 11 ou do Office, eu tenho a solução para vocês, que é a GVG Mall, tá? Eles são especialistas em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office, e eles criaram um cupomzinho aqui chamado PAPO, que vai te dar 25% de desconto em qualquer uma das suas compras nos sites, nos links aqui embaixo, tá? Basta você selecionar aqui embaixo Windows 10 ou Windows 11 ou Office, tá? Fazer a compra ali colocando o nosso cupom PAPO, você vai ter 25% de desconto. Esse cupom ele funciona tanto nos Windows quanto nos Offices, tá? E depois que você comprar a sua chave do Windows 10, por exemplo, eles vão colocar a chavezinha ali para você, vão liberar aquela chave, você copia aquela chave, vai ali embaixo no Windows, ali no menu iniciar, escreve SLUI. Vai abrir essa telinha para vocês, basta vocês colarem a chave ali, darem OK, e aquela marquinha chata do Windows que fica no cantinho do teu Windows aqui vai desaparecer e você vai ter o Windows aí ativado na sua máquina de uma maneira segura, sem precisar aí recorrer ao site oficial da Microsoft dentro do Brasil, que te cobra R$ 1.599 nessa mesma chave do Windows que você vai estar comprando aí com um preço promocional e também utilizando o nosso cupom aí PAPO, que vai ter mais 25% de desconto ainda, tá? Então, fica essa dica para vocês. Muito obrigado a GVG Mall por patrocinar aqui o nosso trabalho e bora pro vídeo. Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu vou falar um assunto um pouco mais sério do que o normal aqui, tá? Eu tinha alguns cortes de live programados para liberar. Quem quiser virar membro já pode olhar esses cortes que estão liberados aí na aba comunidade, tá? Mas vamos falar sobre um outro assunto hoje, tá? Vamos falar sobre a censura, sobre a tirania, sobre toda a opressão que está acontecendo no na nossa suposta democracia relativa, né, cara? Porque parece que Bolsonaro, que era o fascista, né? Para quem não sabe, fascista é um cara que controla as redes sociais, controla as redes sociais não, mas controla a grande mídia. A mídia fala o que eles querem, se não falar o que eles querem, eles podem acabar com a tua vida, né? Às vezes até literalmente, né? Mas parece que agora o governinho do amor, né, que tem censurado jornalistas, que tem censurado comediantes, que tem censurado a liberdade de expressão nesse nosso país, nada está acontecendo para eles, né? É claro que o caso que eu vou comentar aqui é do Léo Lins, quem é humorista condenado à prisão por discurso preconceituoso, né, cara? Isso aqui me parece uma coisa altamente de mau gosto, né? Condenar um comediante, indiferente de qualquer coisa que ele fale, indiferente do que eu sou um amante da liberdade de expressão, acho que a liberdade de expressão deve ser sim total e irrestrita. A nossa lei hoje já permite que pessoas que estimulem crimes, a nossa lei já permite que pessoas que imputem crimes a outras pessoas sejam condenados, né? Eu acho que poucos de vocês devem saber da história onde uma pessoa que seguia o meu canal, né? Eu tinha um canal com mais de 1 milhão de inscritos aí, onde eu fazia análise de peças de computador e tinha um cara que todos os vídeos ele colocava os mesmos comentários falando que a minha empresa roubava aos clientes, que a minha empresa não sei o que lá, cara, imputando crimes bem graves contra a minha empresa, né? Cara, eu acionei um advogado, né? O advogado manda uma carta pro Google pedindo os dados dessa pessoa, o advogado recebeu os dados dessa pessoa, né? Mandou uma intimação pro cara. O cara perdeu em primeira, segunda e terceira instância e eu creio que até hoje ele tá pagando cestas básicas, tá? Então ele perdeu ali uma boa quantidade de grana, perdeu uma boa quantidade da vida dele, porque por algum motivo essa pessoa, em todos os meus vídeos, ela vinha comentar que a minha empresa era ladra, que a minha empresa roubava os clientes e tudo mais. Novamente, eu sou um amante da liberdade de expressão, mas o cara estava imputando crimes. O que eu quero dizer para vocês é que a lei atual já prevê esse tipo de coisa. Quando você imputa crimes a alguém, fala esse cara é um ladrão, esse cara é um bandido, esse cara não sei o que, sabe? Você pode ser julgado por isso, né? Quando eu chamo aqui o Lula de ladrão, quando eu chamo esse bando de parasita que vive de dinheiro roubado da classe produtiva da sociedade, eu sei que algum dia eu posso receber algum tipo de sanção, posso perder meu canal ou algo do tipo, né? Mas é uma luta é uma luta contra o Leviatã que eu estou disposto a correr, tá? Já no caso do Léo Lins, ele é apenas um comediante que fez algumas piadas ali. Eu particularmente, cara, sou um amante de humor negro, né? Eu acho que South Park deveria ser ensinado nas escolas. Tem um desenho chamado Brickleberry, que eu não sei como os criadores estão vivos, eu não sei como que eles não foram assassinados, né, e tudo mais, né? Eu adoro esse tipo de coisa.
sobre o Léo Lins, eu não sou muito fã do trabalho dele, das piadas dele e tudo mais. Nunca parei para ver um especial do Léo Lins, né? Mas tudo bem, essa não é a minha intenção aqui em se eu sou fã ou não do Léo Lins. Mas eu quero mostrar alguns tipos de problemas que estão acontecendo aqui na nossa sociedade, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui algumas coisas para vocês. Deixa eu fechar essa outra aba aqui, enquanto eu vou mostrar para vocês algumas coisas, né? Nós temos aqui, por exemplo, olha só, a quantidade de exilados no Brasil, né, que fogem da perseguição judicial, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos de pessoas que fugiram do Brasil, como o Alan dos Santos, que também nunca foi fã do trabalho do Gengivão, né, mas eu acho que é um direito dele criticar as pessoas, ainda mais como jornalista. A Ludmila Lins Grilo, né, também saiu do Brasil aí e tudo mais. Uma advogada que teve que abrir mão aí dos direitos dela e tudo mais, fugiu do Brasil. O Monark, que é um cara que eu tenho as minhas críticas, né, mas novamente críticas ao Estado, críticas a funcionários públicos, acho que tem que ser o mais aberto possível, né, até porque senão não é mais uma democracia, é alguma outra coisa. O Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo estão exilados com perda de passaporte, né, o Oswaldo Eustáquio, e tudo mais, que está lá na Espanha nesse momento, e os presos dia 8 de janeiro, né? Lembrando que nós poderíamos citar alguns casos aqui de esquerdistas, né, que foram que fugiram do Brasil com medo do Bolsonaro, né? Tem o Jean Willis, que foi um cara que cuspiu na cara do Bolsonaro lá dentro do Senado, se eu não me engano, né, no Congresso lá e tudo mais, naquele lugar onde eles ficam criando esquemas para roubar a gente, né? Cuspiu na cara do Bolsonaro e falou que ele tinha medo, né? Porque Bolsonaro supostamente ia matar os negros, os gays, as crianças, as mulheres, né? E até um genocídio dentro do Brasil no governo do Bolsonaro, né, cara? E ficou lá alguns anos de férias na Europa, né? Assim como outras pessoas também fugiram do Bolsonaro. E novamente, essas pessoas não foram perseguidas de maneira nenhuma, não tiveram passaporte cassado, não aconteceu nada. Foi tudo uma fanfic da cabeça deles, né? Foi tudo uma historinha inventadas por eles, né? Aí a gente vê relatórios como, por exemplo, o relatório aqui de 2022, relatório contra jornalistas e liberdade de imprensa dentro do Brasil, cara. E aí eu falei, caraca, estou prestes a me degustar aqui, né, com algum tipo de trabalho onde vai falar sobre a censura de jornalistas e tudo mais e papapá. E aqui tem alguns dados, né? Tem alguns dados interessantes, né? E aí você vai ver que os dados que eles falam, quem são os agressores, né, da liberdade de imprensa no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nos seus 4 anos de mandato, foi o principal autor de ataques a veículos de comunicação e jornalistas. Ataques, novamente, ataques. Ataques, ao meu ver, aqui seria algum tipo de restrição, seria algum tipo, né, de censura a jornalistas, mas não teve censura a jornalistas, né? Teve ataques dele xingar jornalistas, trocar farpas com jornalistas, xingar algumas pessoas, xingar alguns veículos de comunicação, com toda razão, assim como eu tenho o direito de fazer isso, você também tem o direito de fazer isso. E aí você acha que é um gigantesco estudo sobre a falta de liberdade de expressão no Brasil, a ataque a jornalistas e censuras, e na verdade você acaba descobrindo que, né, não é bem assim. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre, parece que o Brasil realmente é um país de primeiro mundo. Eu tenho achado nesses últimos anos aí que o país é um país muito rico, tá? É um país realmente muito rico, porque os problemas reais não são comentados, né? Parece que a economia tá bem, parece que todo mundo tá ganhando muito dinheiro, parece que tudo tá dando certo para muita gente, pra gente poder brigar contra um não problema, como é a questão de condenar um humorista por uma piada, né? E aí nós temos aqui problemas que deveriam de ser problemas, deveriam de ser vistos, deveriam de ser repudiados. Tá aí, jornalista é condenado a pagar 600 mil de indenização por publicar salário de desembargadora. Lembrando, o salário de um desembargador, assim como de qualquer funcionário público do governo, está lá no portal da transparência. Você pode colocar o nome da pessoa lá, você vai achar ali os ganhos de qualquer pessoa que vocês quiserem do funcionalismo público, tá? Qualquer funcionário público, estão lá os dados. Se bem que o portal da transparência ficou uns mesinhos aí com instabilidade agora no governo Lula, mas não é essa a questão do vídeo, né? Mas olha só, então, a jornalista foi condenada. E agora eu pergunto para vocês, qual jornalista que foi condenado na época do ódio, na época do fascista do Bolsonaro, a pagar indenização ou teve que fugir do Brasil por realmente estar sendo oprimido, né? E aqui nós temos jornalista condenado a pagar 600 mil após divulgação do salário, né? Aqui eu peguei um boletim aqui esquerdista e peguei um mais direitista, como é o Brasil Paralelo, para falar para vocês que não é só um veículo de esquerda divulgando algo da direita ou vice-versa, né?
aqui nós temos aqui devolução dos descontos do INSS deve ser de no máximo 2 bilhões estimadade, né? Então esse bando de filho da puta tava lá no governo, roubaram ali, primeiro falaram em 6 bilhões, depois falaram em 90 bilhões, chegou algumas pessoas a falar 150, até mais de 200 bilhões. A moral é que não tem como saber agora esse dinheiro, mas mesmo se foi 6 bilhões, que foi o valor divulgado e foi o valor assumido pelo governo federal, eles estão falando que vão devolver apenas 2. Lembrando que dinheiros roubados, assim, descontados indevidamente, deveriam ser devolvidos o dobro. Então, deveria ser devolvido no mínimo 12 bilhões, caso fosse aqueles 6 bilhões iniciais, né? Mas a gente tem aqui um outro exemplo. Lembrando que sobre o INSS, estão falando em 150 bilhões, tá chegando na casa dos 200 bilhões. Aí vai vir toda aquela semântica. Não, mas não foi desvio do INSS, foi empréstimos tirados no nome das pessoas, e o desvio do INSS é uma coisa e os empréstimos são outras. Vai ser uma semântica freestyle dessas que vocês vão escutar. E aqui nós temos uma coisa que deveria ser um problema um pouco maior: inquérito sobre respiradores volta ao STF e cai nas mãos de Flávio Dino, né? Flávio Dino, quando ele era o governador lá do Maranhão, né, um dos piores estados do Brasil, né, onde mais de 60% das pessoas não tem nem saneamento básico, né? Mostramos um vídeo ontem sobre o comportamento de algumas pessoas desse estado, né? Ele era o governador e houve um desvio lá de 9,3 milhões, se eu não me engano, de alguns respiradores que nunca foram entregues. Então, ele agora está no STF e ele vai poder julgar se ele cometeu crime nesse caso. Obviamente teremos um julgamento aqui, certamente um julgamento muito bom, certamente um julgamento ilibado, certamente um julgamento onde não vai ter problema nenhum, né? E aqui diz que fraudes do INSS pode chegar a 150 bilhões. Ó, fraudes do INSS até o momento não somos 150 bilhões, ao contrário do que diz os posts, né? Tem uma outra reportagem dessa falando que não chega a 200 bilhões também e tudo mais, né? Novamente, fraudes do INSS e os empréstimos vão ser duas coisas que vão ser divididas no futuro, e muito em breve, ali, quando trocar o presidente no ano que vem, talvez em 2027, a gente comece a saber aí quem que vai, quanto dinheiro que foi gasto mesmo, né? E aí nós temos, com venda casada, a fraude vai a 219 bilhões, então nós temos aqui a Folha de São Paulo esclarecendo aqui também que não chega a esse valor e assim por diante e tudo mais, né? Mas a gente não sabe os valores, né? A Polícia Federal não disse que fraude do INSS é de 90 bilhões, consignados são investigados. Lembrando, a fraude do INSS é uma coisa e os empréstimos consignados em cima do INSS vai ser duas coisas diferentes. Só para o pessoal falar, viu, a fraude nem foi tão grande, são duas fraudes, são 6 fraudes diferentes, né? O que eu quero dizer para vocês é que, tipo assim, a prisão do Léo Lins, eu iria estar contra. Eu não sei o posicionamento do Léo Lins. Eu sei que ele é um humorista que tira sarro de esquerda, tira sarro de direita. Ele é um cara que tira sarro de branco, de preto, de todo mundo, né? E novamente, não sou fã do Léo Lins, mas se fosse um comediante de esquerda sendo oprimido aqui pelo governo, eu estaria ainda do lado do comediante, ou ainda estaria do lado da liberdade de expressão, que deve sim ser total e irrestrita. E se a pessoa imputou algum crime, se a pessoa fez alguma coisa que já está prevista na lei, aí que essa pessoa responda na justiça, né? Pessoal, eu quero só deixar claro para vocês, o Estado é o nosso maior inimigo. Nesse caso aqui, a gente tem a ciência disso. No passado já aconteceu casos como esse, né? Danilo Gentili também já tinha sido condenado a multa milionária por fazer uma piada e a cadeia, né? Na segunda, esse aqui, na verdade, o Léo Lins foi condenado na primeira instância, né? Tem segunda instância e terceira instância, né? Graças ao Lula, né, antes o pessoal podia ser preso já depois de condenado, mas graças ao Lula agora as pessoas só são presas depois de serem julgadas em terceira instância, né? Lembrando, né, que quem tem dinheiro para lutar na segunda instância, na terceira instância, é quem tem um pouco mais de grana, né, cara? O pobre que vai ser preso direto, né, cara? Mas quem tem um pouco de grana acaba podendo postergar a pena e daqui a pouco até ficar tanto tempo sem ser julgado que a pena até prescreve, né? A pena não foi julgada a tempo e a pena acaba sendo esquecida, que foi o que aconteceu com o Lula no caso do Duplex e diversas outras coisas aqui. Cara, eu não sei o que pensar mais. Passando agora, entre hoje e amanhã vai ser julgada a PEC da censura, né? E particularmente se isso passar, eu provavelmente vou dar uma diminuída nos vídeos aqui no canal. Vou ter que falar sobre outras coisas, vou focar em fazer vídeo testando pecinha de computador, vou focar nas minhas outras empresas, no meu jogo de computador, em outras coisas que eu estou trabalhando aqui. Mas é bem desmotivador a gente ver que mesmo um humorista dentro de um lugar onde as pessoas pagaram para ver piadas de humor,
ele ainda assim ele é oprimido pelo governo do amor, não é mesmo, gurizada? Eu não sei. A cada dia que passa eu vejo que o Brasil está cada vez mais rico, a cada dia que passa eu vejo que o Brasil não tem mais problemas reais, porque se o maior desvio... Pessoal, vocês têm noção, esse desvio do INSS, o que ele é comparado ao mensalão, ao petrolão? O mensalão e o petrolão e todos os outros desvios juntos do Brasil são um peido ao vento comparado com os desvios do INSS. E se as pessoas que mais precisam da grana do INSS não estão preocupadas, por que eu vou estar preocupado? A minha aposentadoria está sendo feita em bitcoins. Bom, mais um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Hoje à noite, às 8 da noite, vai ter live aqui no canal. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.